Fala, meus irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para esse novo episódio aqui do nosso Gerados Cast. É um prazer enorme poder estar aqui sentado nessa mesa e algo muito novo também na minha vida que está acontecendo nesse exato momento, tá? Nós sabemos que o objetivo, logicamente, desse podcast, que é o Gerado Cast, o objetivo é gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. E eu te convido, chame mais alguém, chame um parente, chame um irmão, chame um amigo para assistir esse episódio, que com certeza será de grande importância para a sua vida e creio que tem algo para acrescentar profundamente no seu coração. E vamos nessa, porque está começando o Gerados Cast. E hoje estamos aqui nesse momento marcante, logicamente, e com uma figura totalmente espetacular que se assenta aqui comigo nessa mesa, onde nós estaremos conversando, é um debate, e que o Senhor possa também nos conduzir nesse momento importante. Tá? E eu quero aqui apresentar a vocês o meu amado irmão, pastor Patrick. É uma honra poder estar aqui com você, meu irmão. Glória a Jesus. Boa noite, pastor. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. A galera que está assistindo em casa. Olha, ao mesmo tempo que estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito nervoso. Eu imagino. Eu compartilho. Mas é um prazer enorme sentar na mesa com o pastor Natan, conversar, um amigo de longa data, muitos anos. Verdade. E honestamente é um prazer estar nessa igreja que abriu as portas, né, também para mim, para começar a dar aula. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande com esse ministério. Verdade. Uma das primeiras igrejas. Verdade, então, bem lembrado. Honestamente, eu tenho muito carinho. E a gente tem visto frutos aí. Vamos falar sobre isso. Então, muito feliz mesmo de estar aqui presente. E eu creio que vai ser um bate-papo muito agradável. Amém. Tá? Glória a Deus. Então, é algo muito marcante para as nossas vidas estarmos aqui sentados nesse lugar. E eu creio que o Senhor tem algo, né, a tratar conosco, e justamente também aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Tá bom? E antes de mais nada, deixa eu te perguntar como é de fato a sua vida, né? Como começou, logicamente. Hoje você é um pastor na presença do Senhor, mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um início, a sua trajetória ali. Conte pra gente, né? Até esse momento que hoje você atua na presença do Senhor. Então, eu me recordo que até os 10 anos a minha família não frequentava igreja. Sim. Então, assim, de berço mesmo, a minha igreja. A minha família não é de berço cristão. Entendi. Né? Eu morava em Niterói, né, com a minha tia, né, dos 6 anos até os 10 anos. Quando deu 10 anos, eu vim morar, de fato, com a minha mãe. Sim. E eu me recordo que, num momento muito difícil na minha vida, pastor, eu perdi o meu irmão, né, mais novo. Sim. Né, e fiquei bem depressivo. Ainda não entendia sobre a questão de doenças emocionais. A gente vai conversar sobre isso. Sim. Mas eu me recordo que muitos dos meus amigos eles já frequentavam uma igreja específica. Sim. Né? Então, a igreja, para mim, no início, ela era algo recreativo, né? 10 anos de idade, uma criança. Com certeza. Então, a gente saía aqui do César Maia para o recreio. Né? E ali eu comecei a ser evangelizado, né? Me apresentaram a Jesus, sim. Né? Casa de Oração do Recreio, né? Sim. Mandar um beijo enorme para essa galera, né? Beto, pastor, tantos pastores que me ajudaram. Amém. Cíntia, a missionária Cíntia. Sim. E eu me senti muito acolhido naquela igreja. Então ali eu comecei a frequentar de fato. E o fato curioso é que da minha família eu fui primeiro a ir para a igreja. Glória a Jesus. Primeiro que a minha mãe e meus irmãos. Sim, imagina. Como a gente sempre geralmente fala, o Senhor só precisa de um, né? Exatamente. Aí veio puxando todo mundo. Imagina, a galera que maravilha. Minha família começou a frequentar. Eu aceitei Jesus naquele local, né? Mas ainda era uma coisa só de frequência, assim, de igreja. Só ia só para frequentar, né? Os meus amigos estavam lá, então acampamento, retiro. Então, para mim era muito vibe ali. Era muito favorável para mim, né? A minha mãe sai em 2007. Esse ano é 2004, mas em 2007 minha mãe sai. Conhece a CBNH, que hoje é a nossa igreja. Ela aceita Jesus lá. Minha mãe tem um testemunho maravilhoso.
É uma mulher incrível, uma mulher que criou 7 filhos. Meu Deus. Ela, antes de conhecer Jesus, ela era alcoólatra. Sim. Aí aceitou Jesus, Jesus libertou ela se batizou. E eu vendo aquilo tudo, né, eu comecei a ver Jesus, de fato, mudando a minha vida, mudando a vida da minha família. Eu creio. Né? Aí quando deu 16 anos, a minha mãe queria que eu caminhasse junto com ela na mesma igreja. Na mesma igreja. Então antes você ainda estava lá na casa de oração. Entendi. Né? E ela na já casa de oração do Recreio, ela já estava na CBNH. Entendi. A gente caminhava em igrejas diferentes. Chegou um período que isso começou a gerar um conflito dentro de casa. Né? Sabe como é que é? Né? Eu tinha 16 anos, mas eu queria continuar lá, na minha casa, desde os 10. Amigos, já foi construído, liderança, tudo, né? Imagina. Comecei a aprender teclado nessa igreja, comecei a aprender música lá. Então, primeiro amor. Primeiro amor total, primeiro amor total, não queria sair. Tivemos muitos debates dentro de casa, né? Sobre a saída, sobre a transferência da casa de oração para a CBNH, mas teve uma hora que tive que seguir o que está na Bíblia, né? Não adianta, né? Honrar o pai e a mãe. É verdade, glória a Jesus. E aí eu mudei de igreja, o pessoal super me apoiou. E eu fui super recebido. Aí quando eu cheguei na CBNH, aí foi tudo. Aí eu, de fato, era de casa já. Não, e de fato, minha vida espiritual deu um up. De verdade. Tipo, eu, de fato, tive um compromisso mais sério com Jesus, que assim, antes a igreja era só frequentar, agora não é só frequentar, agora tem um relacionamento com Jesus. Sim, lógico. E isso foi 2 de outubro, um dia antes do meu aniversário. Primeiro culto jovem, né? De fato ali eu entreguei minha vida para Jesus direto. Que maravilha. E dia 31 de dezembro eu me batizei. Então foi bem rápido. Depois que eu cheguei a CBNH, as coisas começaram a fluir bem rápido. Imagina. Que maravilha, meu irmão, que maravilha. Então hoje você atua na CBNH no Ministério Pastoral. Ministério Pastoral. Imagina. Né? Desde 2016, né, estávamos liderando o Movimento Jovem. Jovem, sim. Que é o Ministério de Jovens, inclusive o senhor já foi lá, pregou lá, foi incrível, maravilhoso aquela noite. Glória a Deus. E daí aprovei o senhor entregar o ministério esse ano, né? No caso, mês passado, né? Eu entrego o ministério. Então foi 10 anos de ministério, né? Liderando os jovens. Tem muita bagagem aí para. Então assim, hoje faço parte do grupo pastoral da igreja. Sim. Mas também atuo no Ministério de Louvor da CBNH desde que eu entrei, praticamente. Então já são quase 15 anos no Ministério de Louvor. Imagina. Glória a Deus. A gente vê que de fato tem uma trajetória aí. A gente pensa que, né, a vida do crente, logicamente, tem seus dias difíceis, tem seus dias de glórias, logicamente, né? Mas o começo, quando a gente lembra de como começou, do encontro, né, ali com a presença do Senhor, aquele momento, porque é isso que de fato a igreja é. Porque quando você falou que você foi nessa casa de oração, nesse lugar, né, ou seja, você foi acolhido. Né? E geralmente, e jovens que estão atuando nesse exato momento, infelizmente, muitas das vezes eles não são acolhidos. Eles não se sentem naquele lugar, parece que não é pertencente àquele ambiente, ele não fica, ele vai embora. Né? Mas a partir do momento que ele chega, ele é abraçado, o intuito dele é abraçar também aqueles que chegam. Isso, né? De mudar também a vida daqueles que chegam. Isso me deu bagagem para o que eu sou hoje, né? Então, sim. A casa de oração, encontrei na casa de oração algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, até os 10 anos, esse negócio de ser acolhido, de ser abraçado, de ser, cuidado. De fato, era uma coisa nova pra mim, né? Então, assim, aquilo me cativou. Eu falei, cara, eu não quero sair daqui nunca mais, eu quero ficar aqui pra sempre. Então, tanto que eu fiquei 6 anos na casa de oração. Que maravilha, que maravilha. Então, tem muita coisa aí pra gente... Tem. Hoje tem, eu creio que Deus tem algo poderoso aí sim pra tratar em nossas vidas nesse lugar, tá? E é algo que é maravilhoso, né? A gente vê que, de fato, como Deus, ele trabalha poderosamente. Cada um tem sua história, né? Aqueles que se assentam aqui nessa mesa para conversar conosco, né, para abrir, né, ali a sua vida, né, de como o seu começo, a transformação e onde
atua nesse exato momento. É por isso que muitas das vezes a gente olha assim para a nossa realidade, para a nossa pequenez, e fala, não, eu não vou servir aqui, eu não vou conseguir fazer o que essas pessoas fazem, eu não vou conseguir chegar aonde essas pessoas estão chegando. Mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo, exatamente. Tem uma trajetória, né? Tem os seus momentos difíceis. A gente sabe que a vida do crente é como de fato é aquele momento que ele está lá em cima, outra hora ele está embaixo, está em cima, está embaixo. Mas essa constância, né? E de fato isso nos leva a crer e acreditar que sim, que a igreja do Senhor é esse ambiente. Ainda é um ambiente de transformação. Ainda é um ambiente onde de fato vai acolher, né? Eu lembro muitas das vezes, Patrick, quando também, né, o meu início ali, logicamente, na presença do Senhor, né, eu compartilho também, na minha casa, né, a minha mãe nunca foi da igreja, né, e aí o Senhor me chamou de todas as formas e maneiras ali, eu sempre fugindo, né, de todos os lados, mas chegou um momento certo que Deus falou, não, é hoje, não tem como você voltar atrás, e sempre vai ter aquele momento, meu irmão, não adianta, a gente vai tentar dizer, não, hoje não, mas quando o Senhor fala, não, hoje Ele não vai dizer não. Hoje ele não vai ter como falar isso. E é justamente esse momento que o Senhor ele nos abraça, né, com a sua graça, com o seu poder. E aí você recebe aquele abraço do Senhor, né? E você se sente naquele lugar. Você sente o abraço de um pai, né? Você sente o abraço do Senhor naquele momento. No caso da minha mãe, né, ela se separou do meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Né? Então a gente vê que já tem uma grande quantidade. Hoje eu estou aí com 30 anos já se aproximando dos 31. Não parece. Não parece, né? Mas tem toda essa trajetória, logicamente. Mas há uma diferença também na vida de uma criança, logicamente, no crescimento, né? de um pai que não está presente naquele momento, uma questão paterna ali presente, ali, logicamente. Tá? Né? Logicamente, meu pai tá longe, né? Muitas das vezes viajando, isso, aquilo. Mas existe essa necessidade. E quando eu cheguei na presença do Senhor e senti o abraço desse Pai, desse Senhor, né, de fato, me entreguei, né, de uma forma tão poderosa, porque é algo que a gente quer receber, né, esse abraço do Pai, esse abraço do Senhor nesse lugar. E a igreja faz esse papel, entendeu? É muito legal você falar isso, porque foi basicamente, a minha convenção foi pautada em paternidade. Em paternidade, né? Imagina. Porque assim, até os 10 anos, eu sempre fui uma criança muito complexada, né? Muito tímida, não conseguia compartilhar. Então, quando você vai para a igreja e te apresenta um Deus de promessas, né? Vou colocar primeiro esse termo, Deus de promessas. Eu falei, não, obrigado. Eu não quero ele, não. Né? Porque durante até a minha infância toda, lógico. A minha infância toda foi pautada no meu pai ligando lá para casa, informando que ia me buscar no final de semana. Aí você ficava com aquela expectativa, né? Você arrumava a mochilinha, tudo bonitinho, aguardando. E o meu pai nunca chegava. Então, você chega na igreja, você tem um pai que está no céu e ele tem várias promessas para você. Eu falei, não, obrigado, valeu, não quero, não. Você já viu de muitas promessas. Não preciso de mais um pai, principalmente agora que eu não vejo me prometendo algo. Então, obrigado, eu não quero. Então, a minha adolescência, ela foi pautada nisso. Então, mas a igreja foi sempre algo legal para eu participar. Sim. Era um momento que eu saía de casa no domingo e quando chegava no carnaval, você viajava, né? Ficava, sei lá, retirado 3 dias longe de casa, longe da tua mãe, longe dos problemas, com um monte de pessoas da sua idade. Então, para mim, era esse ambiente que eu queria. Então, eu ficava ansioso para chegar domingo. Mas quando eu entendi que existia algo mais além, né, algo além disso, foi nesse culto do Movimento Jovem. Movimento Jovem, imagina. 2 de outubro. Né, foi a primeira vez que eu vi Deus falar comigo. Em 6 anos de igreja foi a primeira vez. Né, Deus falando de forma audível. Eu sou o seu pai. Então, tipo assim, aquele momento eu falei, cara, eu quero isso aqui. Eu aceitei na hora, quero caminhar. Então foi bem essa trajetória. Então a minha conversão também foi pautada em paternidade. Sim. Glória a Jesus. Então a gente vê como,
né, hoje, na atualidade onde nós estamos vivendo, existem muitos jovens que estão inseridos, né, nessa construção, né, da ausência paterna, não só da paterna, mas também da materna. Né? Também, estão envolvidos ali, logicamente. Né? É entender que, né, existe, logicamente, né, mães que são extraordinárias, que fazem o papel ali de um pai, né, mas é diferente. Entendeu? Total. É completamente diferente. Né? Logicamente, você falou que tem, né, o seu pai, né, você não conseguia ver ali constantemente. Eu tinha uma certa, né, ali, aproximação, logicamente, sim. Mas existia aquela necessidade. Sim. Mesmo meus pais estavam separados, mas, né, eu tinha aquele anseio, logicamente, de ter ali, né, de ver, né, a família, né, com pai, mãe, tudo formado, tudo bonitinho. E eu senti essa necessidade também. Né? Então, existem muitas pessoas que hoje estão nessa realidade, seja pela ausência por motivo de uma separação, seja por motivo trágico que ocorreu na vida e que, infelizmente, a vida arrancou dessa pessoa, né, esse ente querido, né, aquela pessoa que estava ali com ele, e ela vai carregar com isso, né, com essa perca, com esse momento. E aí fica a questão de como está a mente dessa pessoa ao chegar dentro dessa igreja. E aí vai entender a questão das necessidades dessa pessoa. As necessidades desse jovem, desse adolescente, logicamente. E é justamente sobre isso que nós iremos abordar, né, logo de imediato, né, sobre essa questão que já está sendo construído. Tá? E, logicamente, hoje nós estaremos tratando sobre a juventude, né, sobre jovens aqui nesse lugar. E como você já tem visto, né, e ouvido aquilo que a gente já vem tratando aqui nesse momento. Então a gente nota, né, a necessidade de pessoas que mesmo ali já na sua maturidade, ainda no seu interior existe um ambiente ali que ainda não foi completo. E existe algo porque na sua totalidade, né, o ser humano ele não vai conseguir preencher. Né? O amor de uma mãe não vai conseguir preencher totalmente. O amor do pai ele não vai conseguir preencher totalmente. Tá entendendo? Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, justamente isso. Você ouviu essa voz, eu sou teu pai. E aquilo te completou. Sim. E aí você falou, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque, assim, eu lembro, eu fui convidado para pregar num evento na Praia do Arpoador, né? Sim. Foi um fim de tarde lindo, foi maravilhoso. A galera, né, da Igreja Batista lá próximo, eu esqueci o nome, me convidou. Aí, beleza, fui lá pregar, né? Aí depois tem sempre aquele momento com a liderança no final, lógico, né, do culto. Lógico. E nesse momento a líder me chamou de canto, né? Líder de adolescente, começou a conversar. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, falou, eu não consigo chamar Deus de pai. Falei, uau! Tipo, tá, mas o que aconteceu? Sim, não, porque toda vez que eu ouço essa palavra pai me dói, porque eu lembro do meu pai, eu fui muito ferida, sabe? Ela contou toda a história dela. E eu vou te falar, pastor, essa é a realidade de muita gente. Isso é verdade. Não conseguir também fazer essa transferência de enxergar Deus como uma figura paterna, sabe? E eu tenho uma coisa que eu sempre falo lá na igreja, que o pessoal, essa frase ela é bem repetida lá. Cara, toda ferida fechada em Deus se torna um ministério. Que maravilha. De novo, toda ferida fechada em Deus, ela se torna um ministério. O que eu quero dizer com essa frase? Cara, se tu foi muito ferido nessa área de paternidade e você se deixar ser curado por Deus nessa área, exatamente, você vai estar apto a ajudar a curar outras pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? É exatamente isso. Talvez aquela líder estava falando comigo porque ela sabia que ela estava liderando alguns adolescentes que estavam passando por esse mesmo problema. Só que ela é ferida nessa área, então ela não conseguia. Então, assim, comecei a ministrar o coração dela, falei da minha história e, de fato, eu me permiti ser curado. Realmente, eu tenho várias feridas. Aniversários que não recebi ligação, né, Dia dos Pais que eu não consegui ir lá. Então, tinha várias feridas, mas todas essas feridas foram fechadas em Deus. Glória e elas me tornaram apto para poder falar, para poder ministrar, para poder falar para um adolescente, para um jovem que Deus ele quer curar ele dessa ferida.
né? Existe uma passagem que diz que ainda que a sua mãe se esqueça do seu próprio filho que amamenta. Então, o que Deus está falando? Olha, eu sei que na sua cultura é o homem que abandona, né? Eu sei que na sua cultura é o pai que deixa o filho com a mãe. Mas, se uma mãe se esquecer do seu próprio filho, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Cara, essa frase, ela me curou. Eu imagino. Falei, então, beleza. Então, mesmo que minha mãe me ama muito, eu amo muito minha mãe, a gente tem um relacionamento incrível, mas mesmo se minha mãe hoje me esquecer, eu tenho um Deus que ele não vai esquecer de mim, cara. Então, eu comecei a transmitir isso para outras pessoas. E, cara, vários adolescentes entram no meu gabinete, na época que eu era líder, com esse problema. Mas vários. E, assim, eu sempre tratando essa pauta, porque é necessário, como você falou. Olha, uma coisa não substitui a outra. Eu tenho uma mãe maravilhosa, ela é incrível, ela poderia muito bem, tinha 7 filhos, desempregada, poderia mandar os 7 para rua pedir dinheiro no sinal, mas não, ela segurou geral em casa, abraçou, incrível, genial, mas não substitui a figura paterna, não tem como, assim, não tem como mesmo. Então, quando você começa a fazer essa transferência, beleza, o meu pai, no caso, abandonou, mas eu tenho um pai no céu, como Jesus fala, né, que está lá sempre para poder me ajudar. Então, que maravilha. Então, eu tiro os meus olhos, né, do Ângelo, que é o meu pai biológico, e agora eu direciono o meu olhar totalmente para um Deus Pai. E aí que a coisa começa a mudar. Que maravilha. Total. Glória a Jesus. Então a gente vê que quando Jesus ele vem, né, à Terra, ele se manifesta ali, né, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ele vem mostrando essa realidade, né, a forma que ele veio fazer a vontade do Pai. Né, ele está aqui para cumprir, né, o que o Pai ordenou para ele. Ele, na sua oração, falou, o Pai é nosso. Então, ele vem mostrando toda essa construção que existe um Deus que é Pai. Sabe, a gente fala de um Deus distante, um Deus que está longe, né? Mas não. Né? Da mesma forma que ele é imanente, né? Ele está aqui presente, ele está aqui nesse lugar, ele pode estar em todos os lugares, logicamente. Ele é transcendente, né? Mas a presença dele é tão gloriosa. E Jesus ele vem falando, olha, o Pai é nosso. Sim. E os judeus ficaram loucos com aquilo. Não, porque foi a primeira vez que eles escutam sobre um Deus Pai. Deus Pai. Como assim? Não, Deus é o Deus do exército. Ele é o grande eu sou. Meu pai? Não, tipo, como assim? Então foi um escândalo aquilo, né? Mas né, criação, ele me criou, ele me formou. Então, é esse tipo de coisa. E durante esses 10 anos, foi durante um período, pelo menos nos 2 primeiros anos, foi a minha pauta principal, foi paternidade. Né? Meus primeiros 2 anos de liderança foram pautados nisso, porque eu enxergava que, mano, como eu tive muita dificuldade com isso. Então, eu preciso, de alguma forma, ensinar essa galera sobre isso, sobre fazer essa transferência para um Deus que tem essa paternidade inabalável, sabe? Tipo, beleza, o seu pai na Terra falhou, mas esse pai aqui, ele é o modelo de como tem que ser o pai. Imagino. Então, tentei máximo, mais ou menos 2 anos, passar por essa geração, né, que estava nas nossas mãos naquele momento. E de fato, cara, muita gente sendo curada, muita gente de fato mudando sua visão sobre isso. Glória a Jesus. Mas tem muita gente ainda para poder ser transformada nessa área. Sem dúvida. Então a gente vê dentro dessa construção, Patrick, a gente vê algumas áreas tanto espirituais e também emocionais. Sim. Né? São aquelas pessoas que chegam para nós e tem toda essa construção que nós estamos abordando nesse exato momento, né? Dessa ausência. Então a gente vê que quando a gente trata sobre a questão de jovem, né? De liderança, a gente está, quando chega, o papel logicamente é abraçar, né? É chegar e abraçar, tá ali aquele momento, mas ele vai começar a se abrir de algumas formas e essas feridas, né? Quando ela é exposta, ela pode ser curadas e ali gerar, né? Ministério, como você falou. Algo tão importante. E a gente vê a necessidade disso.
né, de pessoas que foram curadas, que foram transformadas, ainda relembra, né? Mas, logicamente, essa lembrança mostra que a ferida, de fato, foi... Você sempre vai lembrar. Sempre né? vai estar Só ali. que agora não vai doer. Exatamente. Né? Exatamente. A lembrança vai sempre estar lá. A jogada é essa. É você não esquecer, né? Eu sempre falo que perdoar não é a amnésia. Sim. Né? Eu perdoei meu pai sobre um monte de coisa. Né? Negligência, falta de assistência, um monte de coisa que eu precisava liberar esse perdão. Né? Porque a falta de perdão, ela te aprisiona. Sem dúvida. Né? Você fica aprisionado. Então eu precisei liberar perdão para o pai, pro meu ministério fluir. Né? A falta de... Quando você não está liberando perdão para alguém, você está achando que está prejudicando o outro, mas na verdade não, você está sendo prejudicado, porque você fica travado naquilo. Então eu precisei disso. Então o ponto é, perdoar não é amnésia. Né? Você vai perdoar, você vai lembrar, mas aquilo não vai doer mais. Não vai doer mais. Exato. Né? É isso, é você agora conviver com aquilo. Beleza, eu passei por isso, mas eu não quero passar de novo. Eu quero quebrar essa maldição na minha vida. Né? Quando o meu irmão, eu tenho um irmão que teve o filho pela primeira vez, eu falei uma coisa para ele, pastor, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o assunto. Falei o seguinte, olha, agora não é mais a respeito do pai que você não teve. Agora é a respeito do pai que você vai ser. Vai ser, exato. Sabe? Agora é uma diferença, é uma responsabilidade. Agora é a tua oportunidade de mudar o cenário. Você não teve o pai presente, exato. O seu pai não foi na escola ver a sua dança com a turma, mas você pode ir. Né? Você pode participar, você pode estar mais presente. Então agora não é mais a respeito do pai que você não teve, agora é a respeito do pai que você vai ser. E isso é de fato quebra uma maldição na família. Exatamente. Também. Que maravilha, que maravilha. Então a gente vê que, de fato, é um assunto que é delicado e é necessário ser, né? Necessário ser dito. Então a gente nota aquilo que Deus ele quer transformar, aquilo que Deus ele quer moldar no nosso coração, no coração daqueles que estão nos ouvindo também nesse momento. Sim. Então é algo essencial aqui daquilo que a gente está abordando. A gente sabe que, de fato, pessoas estão sendo feridas nesse exato momento. Né? Pessoas estão com esse coração ainda que não consegue perdoar, né? Que não consegue de forma alguma. Não, ele maltratou minha vida, eu não quero mais saber, sabe? Eu quero que ele vá para longe, não sei o quê, mas, de fato, precisa também dessa liberação. Talvez quem está nos ouvindo nesse exato momento está dizendo, olha, falar isso é fácil. Né? É completamente fácil. Mas é algo que, de fato, o Senhor ele tem esse poder, sabe, de transformar, de mudar toda essa situação. Talvez as pessoas estão nos ouvindo e falem, pastor, beleza, a minha vida está dessa forma, mas é muito fácil isso. Né? É algo que, de fato, né, você não entende o que está acontecendo, é algo ainda mais profundo, ainda é algo muito mais feio ainda, você não tem a noção de quão íngreme é isso. Eu acho que assim, se eu estivesse falando com uma pessoa que estivesse conversando isso comigo, falando essas coisas comigo, eu ia falar para ela o seguinte, olha, existem dois tipos de pessoas, dois tipos de situação. A pessoa que é a vítima e a pessoa que tem no seu caráter o vitimismo. Sim. Né? Vítima. Cara, todo mundo vai ser vítima de alguma coisa. Sem dúvida. Todo mundo tem uma história triste para contar, né? Se a gente parar aqui, conta aí a sua história triste. A gente vai seguir até... Todo mundo tem uma história triste para contar. Isso é verdade. Todo mundo vai ser vítima de algo. Agora, vitimismo não. Agora, vitimismo é uma escolha sua. Exatamente. Sabe? Você decide ficar com aquela capa, né? Com aquele cobertor e ficar ali. Sim. Não, porque eu tô aqui, porque o meu pai não me ajudou. Eu tô aqui porque não sei o quê. Não faço faculdade porque o meu pai não me ajudou lá atrás. Cara,
É uma escolha. Exatamente. Mas, assim, não anula o fato que você foi vítima de algo. Sim. Não, sim, você foi vítima e isso é legítimo, isso precisa ser curado, Exatamente. isso precisa ser exposto e tratado, assim, de fato. Então, existem 2 tipos de pessoas. Aí eu farei essa pergunta para essa pessoa. Qual o grupo que você vai escolher? Você vai ficar onde? Uma pessoa que foi vítima de algo, sim, mas escolheu se levantar, se curar e avançar, ou você vai ficar com o seu cobertor de vitimismo para sempre? Sim. Então, existe isso, porque, assim, eu olho para trás, eu poderia ter ficado ali, né? E fiquei durante algum tempo da minha adolescência, não vou mentir pro senhor, não. Eu acho que, na verdade, essas pessoas que usam esse modelo dessa forma, acho que ela fica ancorada nisso, Total. né? Ela fica ancorada e ela não consegue sair. E é horrível porque todas as vezes que acontece algo de ruim, eu vou lembrar da minha adolescência, porque toda vez que acontecia algo de ruim, eu botava a culpa no seu Ângelo, no meu pai. Sim. Porque ele me ajudou, porque ele não tá aqui, ele poderia, sabe, toda vez... Cara, durante muito tempo eu fiquei nessa, entendeu? E se não era meu pai, eu escolhi alguém que não tinha nada a ver com a situação para poder culpar. A gente, e assim, essa situação de... no ambiente de vitimismo, ela é horrível, de coitadismo. Cara, tu não vai mudar se você tiver essa postura. Exato. Agora, se você entender, se levantar e falar, cara, eu fui vítima de abandono, eu fui vítima de negligência, eu fui vítima de um monte de situação, mas eu não vou parar aqui. Sim. Eu não sou isso aqui. Eu não posso, Deus não deve ter me criado para ser isso aqui. Exatamente. Eu vou mudar, eu vou... colar com pessoas, o que me ajudou muito foi colar com pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, tinha visões, né? E fui crescendo, mas nada disso, não estaria aqui conversando com você se eu estivesse nesse ambiente. Exatamente. De vitimismo. Então, existem esses 2 tipos de pessoa. É entender que a sua ferida ela é legítima, sim, mas ela precisa ser tratada e curada. Que maravilha. E uma pergunta que eu faço para você, onde entra agora aqui esse papel do líder da juventude? Né, como a gente já está tratando, já deu várias situações, mas chega pessoas, logicamente, na igreja, é um jovem que entra hoje, é um culto, um movimento jovem, chega ali, ele ouve aquela palavra, ele ouve aquele momento ali onde ele é abraçado, e ele nunca sentiu aquele momento, aquela presença ali, logicamente. Então, aquele é um ambiente novo para ele. Só que ele vai começar a se apresentar, você mostrar algumas realidades na vida dele, e você vai começar a olhar, entender, opa, eu sei por onde eu vou começar, eu sei como é que eu vou conduzir essa pessoa, porque muitas das vezes os processos que nós passamos, a gente não sabe hoje, mas o que vai acontecer lá na frente? Por que eu estou passando por isso? Por que de fato, a vida parece estar sendo tão cruel comigo? Por que eu estou nessa situação? O Senhor tem sempre uns meios de trabalhar conosco, para gerar algo em nossas vidas. E um ambiente, Patrick, tão complicado, é um ambiente onde você não consegue ser ouvido. E esse que, de fato, machuca muito no coração. E eu lembro muito, sabe de quem? De José. Sabe? Ele olha ali, ele conta para os seus irmãos debocham dele. Ele conta para o seu pai, falou, que isso, você agora vai reinar sobre nós? Aquele momento ali, ele parece que ele não é ouvido naquele ambiente, mas no seu coração ele tem a certeza, ele passou pelos processos de tudo aquilo, mas olha onde ele chegou. Mas teve uma caminhada. Imagine se ele parasse ali quando ele não foi ouvido com os seus irmãos. Imagine se ele parasse de sonhar quando o seu pai ali, naquele momento, diz a palavra que o seu pai ele meditava nas palavras que ele falava. É isso? E aí ele é chamado de um sonhador. Os irmãos olham para ele e falam, olha, lá vem um sonhador. José, ele é um sonhador. E quantas pessoas, nesse exato momento, jovens, eles sonham em ser abraçados, em ser ouvidos, em ser compreendidos. Um ambiente familiar também é essencial. Um ambiente, não só a igreja tem o seu papel, logicamente, mas também a família em si, um ambiente familiar também tem o seu papel fundamental. Tá entendendo? De uma transformação. Por quê? Aonde ele não é ouvido ali no seu lar, onde de fato ele precisa ser ouvido? Na igreja.
E se a igreja não der ouvidos a ele, para onde ele vai? Para onde essa pessoa vai? Onde ele vai buscar esse auxílio? Será se ele vai se afundar, né? Seja em drogas, em tudo aquilo que vai tentar, sabe, afogar suas mágoas ali, seus sentimentos? Então, a igreja ela tem esse papel, logicamente, de abraçar essas pessoas. E, principalmente, líderes, né, que estão ali naquela situação, até mesmo que vivenciaram, ou mesmo não, né? Mas também eles precisam estar preparados para isso. Justamente para quê? Para direcionar, né? Para mostrar, olha, vem por aqui, né? Vem conosco, você está precisando disso, né? Você foi ferido nisso. Então, são situações ali que, muitas das vezes, ele não vai ouvir em outro lugar. Verdades que ele não vai ouvir em outro lugar. Então, sempre vai ter esses dilemas, né, e esse compromisso ali com essa liderança, né, liderança de jovens, logicamente. A gente vê que, né, o adulto ele tem seus problemas, né, o idoso ele tem seus problemas, também o jovem tem seus problemas. Total. Né? Então, eles são problemas legítimos. Exatamente, entendeu? Então, como é que fica esse papel do líder ali, de poder, né, direcionar nesse ambiente todo ali? Tá? Olha, eu vou te falar que eu sempre tive... Toda a minha trajetória cristã, toda a minha jornada de fé, eu sempre tive líderes maravilhosos. Imagino. Né? Incríveis. Quando eu falo anteriormente sobre colar com pessoas que me fizeram crescer, eu estou falando dos líderes jovens. Sim. Né? Estou falando deles especificamente. Né? Tantas pessoas aqui que eu poderia citar... Né, eu lembro de qual o nome de cada líder, né, que eu tive na minha adolescência e eles me ajudaram. Não, então eu chego, por exemplo... Isso é uma identidade que você carrega, total, né? Então, algo que foi marcante. E isso eu acho que é algo que é essencial, né? Para não te cortar, porque de fato a importância do líder na vida de uma pessoa. Né? Marcar ali algo na vida dela e ela guarda aquilo, vai levar para sempre. Eu acho incrível, porque assim, você falou... A estrutura familiar, ela é importante. Tá, ela é importante. Mas às vezes você não tem aquilo. Você não tem uma estrutura familiar. Então a única coisa que o adolescente vai ter é o ministério. Ele chegou ali, então aquele ambiente ele precisa ser impecável. Né? E foi o que eu encontrei, um ambiente impecável na igreja. Então, a história do movimento jovem, né? Contar um pouquinho da história do movimento jovem, ela, nessa questão de transição da igreja, da casa de oração do Recreio, pro movimento jovem, a igreja, a CBNH, ela não tinha culto jovem. Sim. Ela não tinha um ministério de jovem. E o ministério de jovem foi criado, sem brincadeira, não estou brincando. O ministério de jovem foi criado para me atrair, sério, da casa de oração do Recreio para a CBNH. Então, qual foi o rolê? Juntaram algumas irmãs e fizeram um culto jovem, né, estratégico. Qual foi a estratégia? Cara, eu sempre gostei muito de rap, de rock. Então você tinha um culto jovem com essa temática. Rap gospel, rock gospel. Eu falei, cara, quando cheguei na igreja e vi aquilo, falei, irmão, tá louco, é aqui que eu quero ficar. Que culto incrível. Então, assim, foi pensar a estratégia. E lógico, todos os meus amigos, a galera toda também foi atraída pra estar lá, né? Não vou ser arrogante, ponto que fui só para mim, óbvio que não, né? Mas foi uma forma de atrair e de fato conseguiu. E daí nasceu o movimento jovem. Aí qual é a figura do líder? Eu chego na CBNH com vários problemas, como eu falei. E um deles era a questão de baixa autoestima. Imagino. Eu não tinha cuidado, não sabe? Eu era uma pessoa, um adolescente totalmente sem brilho, sem nada. Cara, e o líder, né? Os meus líderes sempre me colocaram pra cima. Imagina. Eles sempre olharam pra mim, cara, tem algo maravilhoso aí. Sim. Você vai, sei lá, vai pregar, você vai tocar. Cara, eu nunca me enxergava fazendo isso. Mas eu sempre tive líderes que, assim, cara, você vai ter. Então, assim, o papel do líder é esse. De fato, enxergar algo que ninguém vê. É verdade. Né? O papel do líder é esse. Eu tenho uma frase do pastor Júlio, que é o pastor, e ele fala que o sucesso ministerial de um líder é acreditar em pessoas que ninguém acredita. Então, o sucesso ministerial do líder não é ter 100 jovens. Se ele tem, glória a Deus, 1000 jovens. O maior sucesso ministerial de um líder é ele acreditar em pessoas, investir em pessoas que ninguém acredita. Isso.
E assim, se tratando dessa temática, cara, todos os meus líderes tiveram sucesso, porque nem eu mesmo acreditava em mim, sabe? Então, essa figura do líder. Sim, e quando eu me torno líder, e eu falo, cara, como é que vai ser daqui pra frente, né? Como é que eu vou liderar, né? A gente vai conversar sobre o início da liderança, mas eu pego muita referência dos meus líderes. Maravilha. Eu pego um pouquinho da Aline e da Cris, né? Eu pego um pouquinho do pastor Francisco e da pastora Vanessa. Sim. Eu pego um pouquinho do Flávio e Márcio, que hoje são pastores, pastor Flávio e pastor Márcio. Líderes? Foram os meus líderes, isso, né? Foram maravilhosos. Ali fizeram um papel crucial, né, na minha jornada. Então, eles passaram 1 ano, 2 anos com a gente e foi incrível. Pastor Márcio, cara, tem um carinho enorme com o pastor Márcio. Forte abraço, pastor. Cara, tem um carinho enorme, absurdo. Pastor Flávio é o meu pai, cara. É um paizão, assim. Eu falei sobre a ausência paterna, né, do meu pai biológico, mas o Flávio meio que chegou para suprir isso. E tantos outros também, mas assim, todos os meus líderes. E André Isaac. Cara, André Isaac, eles fazem parte daquela transição que eu saio, né, só de um frequentador de igreja, de um líder, só um adolescente que frequenta, para eu me tornar um líder. Eles que deram esse empurrão, né, para iniciar o meu ministério. Então, a questão é que quando eu olho para trás, né, quando eu começo a caminhar no ministério, eu pego cada coisinha deles. Cada coisinha. E uma das coisas é isso, cara. É enxergar algo que ninguém tá enxergando. Que maravilha. Sabe? Olhar para pessoas que ninguém acredita. Então, beleza. É isso que eu vou fazer. Então, a questão do abraço, a questão do toque, a questão de ser ouvido. Cara, às vezes o adolescente, vou falar um pouquinho do adolescente, às vezes você vai fazer um gabinete com o adolescente, a única coisa que você tem que fazer fala aí. Você não precisa falar mais nada. O adolescente, ele só quer falar, sabe? Ele só quer contar os casos dele, desabafar. E é importante você ter esse ambiente, né, de acolhida, sabe? Tornar o gabinete ou a igreja não um tribunal, mas um local, um ambiente de arrependimento. Né? E foi basicamente isso que eu tentei fazer ao longo dos anos. Glória a Jesus. Você falou algo muito interessante, questão de liderança e dessa construção. Eu acho muito lindo quando a Carta dos Hebreus ele vai falar que a fé, né, desses líderes, a gente precisa imitá-la, imitar a fé desses líderes. Então a gente vê que, de fato, nós tem essa referência e como a importância do líder na vida de cada pessoa, né, que ele vai carregar, como você citou várias pessoas, que de fato foi essencial na sua vida. E quantas pessoas nesse exato momento, Patrick, que, né, estão no seu convívio, também estão olhando para essa realidade e falam assim, não, essa fé também. Porque isso de fato vai impulsionar. Né? O Senhor sempre vai tratar, olha, a fé de vocês precisa ser grande, né? A fé de vocês está pequena. Precisa aumentar, né? Essa fé. Né? E onde a gente encontra isso? Essas pessoas que mesmo você olha para ela e fala assim, não, é um super-homem, só pode ser, né? Uma super-mulher. Não, mas são seres humanos. Total. São dependentes desse Deus, são dependentes desse Senhor. E a gente encontra, sabe, no Senhor essa graça, né? De saber que, de fato, Ele é poderoso para nos suprir, para derramar dessa graça tão extraordinária, para continuarmos, né, prosseguirmos avante ali, e saber que, de fato, né, existe um lugar na presença de Deus, né, existe um lugar tão poderoso que Ele supre todas essas lacunas, né, tudo aquilo que, de fato, o mundo ele não consegue, não vai preencher. Né, o que um amor de um pai não vai preencher, o que um amor de uma mãe não vai preencher. Mas nele nós encontramos isso. Sim. Porque, de fato, ele é soberano. Né? O Senhor ele é soberano, ele é completo. E é algo que o próprio Senhor vai dizer que nele habitou toda a plenitude. Ele é pleno, sabe? Ele é Senhor. Então, ele completa as nossas vidas de uma forma que a pessoa que foi tão afetada, a pessoa que foi tão maltratada, ela vai falar de algo que você vai dizer, é impossível que essa pessoa passou por isso. Porque ela foi tomada por uma total
mentalidade em Deus que o Senhor ele chega para fazer, ele chega para transformar, ele chega para mudar de verdade. Sim. Né? Então há essa importância, né, desses líderes, de pessoas ali, sabe, nesse lugar de transformação. E, além disso, também existem os pontos, lógico, contras ali, que são os erros que acontecem. Sim. Né? Não sei se você tem algo também para apresentar, possíveis erros que a gente pode encontrar dentro dessa realidade de pessoas que acabam não sendo ouvidos, abraçados, dentro da liderança ali em relação de jovens. Então, mas erros da liderança? Fala. Isso, da liderança, entendeu? Então, eu vou falar dos meus. Melhor. É muito importante que você fala do meu. Eu vou falar do meu. Cada líder tem seus erros. Verdade. Cara, quando eu assumo a liderança do Movimento Jovem, a liderança do movimento, o Ministério do Movimento Jovem era um ministério que todo mundo queria fazer parte na igreja, né? Sim. Todo mundo que eu falo ali, os pré-adolescentes, a galera 12, 13 anos, queria subir logo para poder fazer parte do ministério. Então, era um ministério muito legal e os nossos cultos eram incríveis também, né? Vinham pessoas de outras igrejas também para participar. Então, quando eu assumo a liderança do Movimento Jovem, Sim. eu cometo um erro que qualquer líder que não tenha segurança no que está fazendo ou no que foi chamado para fazer, comete, que é tentar agradar todo mundo. Cara, esse é complicado. Mó furada, porque eu lembro que eu tentei o máximo, sabe? Como eu falei, Márcio e Flávio foram os meus líderes. Sim. E assim, Márcio e Flávio é como se fosse, sei lá, cara, Cristiano Ronaldo e Messi do Movimento Jovem. Os caras foram incríveis, foram sensacionais. Assim, toda a trajetória deles, cara. Imagina. Toda a trajetória deles. Jesus. Então, assim, pra glória de Deus, Sim. assim, eles que eu lembro, assim, de fato, eu posso estar enganado, mas deixa eu puxar aqui na memória, não estou enganado. Eles foram os primeiros líderes a colocar adolescente no púlpito para pregar. Sim. Que isso? Foram os primeiros, sim. a impulsionar o ministério. Então, isso deles eu carrego comigo, de, cara, impulsionar a próxima geração a poder fazer. Então, assim, quando eu chego no Movimento Jovem, é para substituir os dois. Então, que responsabilidade. Eu fiquei desesperado. Né? Primeiro que eu não queria. Sim, então, assim, dúvida. primeiro que assim, agora eu tô aqui, então tem que fazer. Mas assim, o que eu faço? Aí eu comecei a cair nessa, eu entrei em parafuso. Não. Aí o adolescente vinha fazer, a gente tem que fazer não sei o quê. Aí eu, não, bora fazer. Tipo assim, não, que você, cara, sem filtro nenhum, na empolgação total. Sim. Então, assim, acho que esse é o ponto. Primeira coisa, se você foi chamado para poder liderar qualquer coisa, vamos falar de Ministério de Jovens, Sim. o Ministério de Jovens, primeiro porque o seu pastor enxergou em você que você tem a capacitação para isso. Sim. Né? Você é capacitado para isso. A sua liderança anterior também, que ela, né, estava ali próximo. Lógico, de você, sem dúvida. viu maturidade. E o que você precisa ter é a revelação da palavra, a revelação do que Deus ele tem para aquele tempo, para aquele momento, para o Ministério de Adolescentes. Porque o que eu fazia em 2016 talvez não funcione hoje, né, em 2025. Você precisa ter a tua segurança precisa estar em Deus. Primeiramente, lógico. E depois em você, no que você está fazendo. Mas o meu principal erro no início, o principal de cara, foi tentar agradar todos os adolescentes assim, de forma igual, sabe? Cara, você sempre vai desagradar alguém. Então, esse é o meu principal erro. Agora não sei dos outros. Isso é verdade. A gente vê que, de fato, a própria palavra do Senhor nos convida, né? A gente não foi chamado para agradar homens, né? Mas aquele que nos chamou, né? Como soldados ali na sua obra. E isso é essencial. E, logicamente, a gente vai comentar. Eu vou te falar que, assim, eu fiquei nessa uns 7 meses, assim, sabe? No início. Eu sempre falo que, assim, o meu primeiro ano foi horrível. Imagino. Liderando, assim, horrível. Eu não gostei. De fato, você fazendo uma autoavaliação depois que tu entrega o ministério, né? Faz um mapa bonito aí desses 10. Cara, o meu primeiro ano eu poderia ter rasgado essa página que eu não gostei.
né? Mas foi essencial. Foi essencial, de fato, sim, né? Sim. Eu desenvolvi insônia, sabe? Aquele negócio, ansiedade de querer, de fato, né, agradar. Aquele problema lá do início, né, de baixa autoestima também, né, veio à tona. Será que eu sou suficiente para esse ministério? Será que de fato eu sou pequenez? Falei assim, eu não consigo, sou pequeno. Total. Eu falei, cara, não sirvo para isso, né? A minha primeira pregação do culto de jovem foi horrível. Foi muito ruim, acho que durou, sei lá, 15 minutos, falei muito rápido. Falei, cara, cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu não sirvo pra isso. Eu não sirvo pra fazer isso. Mas, cara, foi aos poucos, assim. Você começa a colocar filtro, né? Começa a falar, cara, preciso falar alguns nãos aqui. Não, não pode. É necessário. Não é necessário, não pode, não vai fazer, não é nesse momento. Espera mais um pouco. Né? Adolescente é muito do imediato, né? Adolescente também, você precisa tomar muito cuidado. Sem dúvida. Que eles mudam de opinião o tempo inteiro. Então, o que para eles é incrível hoje, no domingo não é mais incrível. Você tem que trazer uma nova coisa para poder fazer a coisa acontecer. Então, você precisa ensinar a respeito da perseverança. Não, vamos começar uma coisa e vamos concluir até o final, né? O adolescente muitas vezes quer brincar o tempo inteiro. Fala, olha, não, esse momento aqui é de brincadeira, mas agora a gente vai falar algo sério, né, importante. Então eu fui aprendendo, né? Eu sempre falo para os líderes, né? Falei muito isso pro Léo, que é um dos nossos líderes atualmente. Sim. Né? Ele teve um momento de discipulado, eu falei, Léo, a estrada ela vai te ensinando, né? Não vai ser esse momento aqui de 2 horas de conversa que vai te moldar como líder. Não tenho essa pretensão. Mas a estrada, ela ensina, cara. Sim, sem dúvida. Imagina. De fato, a estrada, ela ensina. Sem dúvida. E a gente vê como também o contexto onde nós estamos vivendo nesse exato momento, o avanço, né, o crescimento de informação. Eu sempre falo aqui que geralmente os nossos jovens estão sendo bombardeados todos os dias de informação. Né? A gente vê pessoas altamente aceleradas, né? de uma hiperconectados ali na rede, na internet, em redes sociais, logicamente. Mas existe também esse filtro, né, que é uma necessidade. E muitas das vezes falar para esse jovem parar, ele não vai parar. Não. Ele não vai fazer isso, entendeu? Porque esse ambiente que ele está ali, naquele lugar, sabe, acelerado, logicamente, tudo para eles tem que ser rápido. É um movimento rápido ali. E aí a gente vê, isso vai afetando também. Por quê? A partir do momento que essas pessoas estão nesse convívio, é o mundo delas. É isso, ela está naquele mundo ali, ela vai ditar as regras daquele mundo, mas quando você está num ambiente onde, de fato, né, acolhedor, e a gente vê que, né, os tempos vão passando e as coisas vão mudando, né? A tecnologia vai avançando, e como é importante ter esse momento entre jovens, né? Esse momento de sabe, sempre de estar acontecendo algo. Eu lembro, na Zona Sul, geralmente nós fazíamos era sexta-feira de adoração. A partir do momento que finalizava o culto da palavra, né, que era na sexta-feira, a gente ficava ali, aguardava, né, todo mundo sair, e aí a gente iniciava um momento de adoração. Era um momento onde nós, né, apagava um pouco assim as luzes, e aí começava, né, o Júnior começava a tocar, e aí tem aquele ambiente de adoração. Júnior, que saudade. Ele é. Pô, muito incrível. ele é demais, ele é maravilhoso. O Mike ali, né, que também foi, né, meu líder incrível, ali. Mike. Meu líder ali juntamente com a Leia. Então era um ambiente onde, de fato, eu amava aquilo. Sabe? Eu tinha vários e vários lugares para estar, mas aquele ambiente ali, de fato, ele me conectava de uma forma. Eu falei, eu quero estar nesse lugar. Sim. Eu quero estar nesse ambiente. E às vezes tinha jovens que muitas das vezes parecia que ele não queria estar ali, né? E aí o coração do líder, ele precisa ter ser maleável, né? Com aquele que anseia ficar ali, com aquele também que não anseia. Ele precisa ser trabalhado, né? E aí muitas das vezes a gente olha para aquele que não quer, e aquele que quer, gente, vamos para cima, né? Vamos agitar, né? Vai chamando mais para perto. Muitas das vezes essa pessoa vai começando a ficar
de lado, né? E precisa ser visto. Sim. Então, precisa estar no alcance da visão ministerial. Sim. Né? Dessas pessoas também que estão ali, muitas das vezes estão afastadas, estão naquele ambiente, mas não quer porque ela quer estar em outro lugar, a mente dela está em outro lugar, ela está acelerada ali naquele exato momento. E aí, como é a importância, né, da liderança estar atenta a essa realidade. Sim. Tá entendendo? Então, a gente vê que como é importante. Lógico, você fala, a gente tinha que construir algo, o jovem tá sempre querendo algo, né, novidade, porque a mente dele é essa. E existe a linguagem dele. Sim. Né? Existe essa linguagem. E aí, muitas das vezes, para você, os métodos... Não, qual é os métodos para atrair jovem? Né? Cara, eu lembrei de uma situação aqui que você falou método para atrair jovem. A gente voltando da pizzaria, era aniversário de algum adolescente. E alguém falou isso, cara. Não, sabe? De forma de desonra mesmo. Sim. Né? No momento fiquei bem chateado, mas a pessoa, não, que o Patrick ele não tem criatividade para atrair jovem. Cara, aquilo dali entrou no meu coração. Mas qual é o rolê? Né? A gente pode lotar uma igreja, a gente consegue lotar uma igreja. É o que eu sempre ensino, eu ensinei durante esses anos aqui, lá no Movimento Jovem, inclusive. Falei, a gente consegue fazer, né? Dar tudo que as pessoas querem, exato, né? Tornar esse ambiente de igreja o mais atrativo possível. O que faz, sabe? O que você precisa para ir para uma igreja hoje? Você precisa que ela seja festiva? Beleza, vamos fazer uma festa dentro da igreja. Esse tal de Gospel Night, a gente faz Gospel Night, nada contra, bora. É para atrair? O que faz mais? Coloca, sei lá, já vi igreja fazendo isso, tá? Não vou falar o nome porque... final do culto vai ter uma sala de videogame para todo mundo ir lá jogar videogame. Aí a galera vai para isso, porque depois vai ter o tal do videogame. Então, sim, a gente consegue lotar uma igreja, a gente consegue atrair, a gente consegue. Sem dúvida, a gente sabe fazer isso. Sem dúvida. Só que, assim, um líder que quer fazer tocar o ministério de forma genuína, só com isso aqui, ele vai sofrer algumas pressões. Com certeza. Né? Ele vai sofrer. Ele só quer isso aqui, tu só tem isso aqui para oferecer. Né? Como se isso aqui fosse, tipo assim, qualquer coisa. Né? Que isso aqui é o primordial, é tudo. Né? Isso aqui precisa ser a base do ministério. Se você não tiver isso aqui, né? Esquece. Então, assim, como se isso fosse já o complementar. É isso, mais alguma coisa. Exatamente. Então, assim, não pode ser 80%. Eu não sou contra o método. Mas não pode ser 80% método e 20% isso aqui. Sim, exato. Sabe? Não pode ser 90% método, sabe? E 10% isso aqui. Quando lá no finalzinho do nosso evento a gente fala um versículo. Não, cara. Isso aqui é a base de tudo. Sabe? A gente tinha muito problema na CBNH que o nosso adolescente, ele não frequentava o culto de oração. Ele não frequentava, né? Tentou de forma, brigou, discutiu. O adolescente, ele simplesmente não frequentava. Cara, era cultural, né? Até pouco tempo atrás isso era cultural. O adolescente, ele não frequentava o culto de oração. Falei, beleza, não vai frequentar. Vamos fazer um negócio aqui? Aí a gente criamos isso que você falou, negócio de adoração, como é que é o nome? Era um ambiente, uma sala de adoração. Sala de adoração. Isso. Na cesta de adoração. Isso. Na nossa igreja a gente chamava de Jardim com Deus. Né? Que veio esse nome, né? Assistindo uma ministração de alguém, aí veio esse nome, Jardim com Deus. Beleza, como é que vai ser isso? Mano, vamos lá para a igreja orar. E era só isso, era a oração, colocava uma música e era só a oração, só com jovens. Né? Deixei isso explícito. Claro, teve um tempo que eu abri para todo mundo, mas no início era só para ficar uma parada mais íntima. Sim, às vezes o adolescente ele gosta, né, desse negócio de esse ambiente que é dele, sabe? Aí depois a gente vai tirando esse ambiente, vai ensinando que não é bem assim, é para a igreja.
mas ele gosta desse negócio de exclusividade, né? É o meu líder, é o meu pastor, sabe? Adolescente, ele gosta disso. Sim. Então, a gente começou a fazer isso. Aí eu falei, beleza, ainda vou fazer algo mais. Vou botar um horário nada a ver. Sim. Nada a ver, só pra chamar atenção. Cara, nosso evento começava, sei lá, 8 horas da noite. Botei evento 10 horas, pra começar 10 horas da noite. Cara, perfeito. Tipo assim, o adolescente falava, mãe, eu vou pra igreja, 9h30 vou pra igreja. Igreja essa hora, vai ter oração. Cara, ótimo. Pegamos aí a galera pra poder, né, num ambiente que era supostamente dele, mudei, sabe, eu ainda fazia mais dentro da igreja, tirava todas as cadeiras, sabe, tirava tudo, né, junto com a liderança, beleza, agora a gente tem um ambiente e ensinava a orar. Nesse ambiente, vamos ensinar também a respeito do poder da oração. Vocês fazem também acho que é uma noite que o pessoal vão dormir lá na... não tem mais, o Sexta Camp, né? Sim, isso acontece perfeitamente, tipo assim, durante os primeiros, especificamente, que é o lance da novidade, né? Sim. Cara, incrível, galera, vai, né? São estratégias. O método, você vai ter que ter o método, você vai ter que pensar em alguma estratégia, mas depois que ele chega naquele ambiente, cara, esquece o método e foca nisso aqui. Exatamente. E assim, durante muito tempo, durante o tempo que nós passamos, era exatamente o que nós fazíamos. Sim, sim. A gente pode até te atrair pelo método, mas você não vai ficar por causa dele. Né? O método, ele não vai segurar o adolescente durante muito tempo. Sem dúvida. Como eu te falei, a gente vai completar mês que vem 15 anos de ministério, né? O movimento jovem. Que maravilha, né? E nesses 15 anos eu vi muita gente entrando por causa do método, por causa de uma ideia que era legal. Mas não ficou preso porque não é o método, é a palavra que se cura. Isso é verdade. Né? É Jesus. Então, se você vai para a igreja por causa de outra coisa, cara, esquece. Se não for Cristo, né? Então, durante muito tempo, você precisa, né? Durante muito tempo, tentamos o máximo colocar isso na cabeça, né, das gerações que foi colocado nas nossas mãos. Olha, beleza, nós estamos aqui nesse ambiente, mas o principal é Jesus. Sabe? Nós precisamos focar nele, nós precisamos aprender sobre ele. Né? O ambiente é legal, nós temos amizades incríveis aqui, mas o principal é Jesus. Então, eu acho que vai mais por aí, entendeu? Sim. Como eu te falei. Eles precisam ter esse choque de realidade, né? Eles precisam ter esse choque de realidade, não tem como. O método sempre vai ter, né? No primeiro momento, na primeira página, o método ele vai ser importante para você atrair. Mas se você quiser algo sólido, um ministério sólido, o seu método ele não vai servir para nada, porque não é isso que vai segurar os adolescentes. Né? Como a gente falou, estamos numa geração muito rápida, né? Muito conectada, daqui a pouco o seu método vai ser taxado de ultrapassado. Não, eu quero outra coisa, já enjoei disso aqui. Né? Mas a palavra não. Cara, a palavra é algo sólido. Sem dúvida. Quando a gente fala também algo que precisa ser esclarecido, a gente fala de jovem, adolescente. A gente fala de jovem, mas não é pessoa de 14 anos. Não. 15 anos, 17 anos. Jovens são pessoas também já formadas, adultas também. 20 anos, 21 anos, 25. Sim. Né? Estão ali na questão de juventude, logicamente. E também estão inseridas nesse ambiente. Né? Estão inseridas ali naquele lugar. Porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha o quê? Eu acho que, se eu não me engano, 20 ou 19 anos por aí. Né? Nessa faixa, eu acho, se eu não me engano. Então a gente vê que, de fato, aquele momento ali eu me deparei com pessoas que eu tinha 16 anos. Sabe? Naquele momento ali eu falei, gente, eu tô envolvido com essa... Geralmente uma faixa etária um pouco mais avançada. Um pouco mais alto. Exatamente, né? Aquele convívio. Alto, mas aquilo foi algo muito interessante também, de poder conviver nesse ambiente, né? De poder conversar com essas pessoas. E às vezes dá um choquezinho, mas é importante você tratar disso, porque são gerações diferentes. Sim, né? Exato. Então, uma coisa que eu sempre falei na igreja, né, quando tem essa diferença de idade, cara, você é como se fosse o irmão, a parábola do irmão mais velho, sabe? Sim. Com o irmão mais novo, com o irmão que saiu. Com o filho pródigo. Então, assim, você tem aquelas duas figuras, sabe? Do irmão mais velho
e do mais novo. E a igreja também ela é assim, né? Tem pessoas que são mais experientes, né? Tem uma rodagem maior. Isso pode ser o rapaz de 16 anos pode ter vivido um tempo na igreja. Exatamente. E ele, né, na teoria, é o teu irmão mais velho que chegou agora, entendeu? A igreja tem um pouquinho disso, né? Então, assim, é importante. Eu não vejo demérito, assim, sim. Esse conflito de geração. Até um certo ponto, ela é importante, sim. Com certeza. Ela é importante para você até, de fato, instruir, sim, sem né, os adolescentes. Você já é jovem, já tem 20 anos, mas você ser uma referência, né, para os mais jovens até dentro da igreja. Exatamente, também. Isso é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente vê que essa linguagem, né, que de fato deve ser transformada, né, que você tem que moldar para adaptar. E quando de fato a gente ouve uma realidade do o que é Cristo, o que é o Senhor, muitas das vezes o que me choca, até mesmo, Patrick, é você chegar para um jovem, adolescente e falar: o que é Jesus para você? Ele não sabia. Não saber responder, de fato. Tá entendendo? Porque é tudo do que você, como líder, vai oferecer para o adolescente. Assim, quando eu iniciei no ministério, éramos 4 líderes, né, como é agora. Então a igreja adotou esse formato. Sim. Né? Antes eram, né, dois casais, né? E quando o Márcio e Flávio saem, né, junto com as suas esposas, né, o Hélida e Nathalie, a cultura da igreja também muda para esse ministério. Sim. Então, beleza, vamos fazer o seguinte: daqui para frente é jovem liderando jovem. Sim. Né? Daqui para frente é essa doutrina, essa diretriz, né, que nós vamos tratar. Né? Beleza. Aí foi formando o time, né, que começa... acho que eu iniciei eu tinha 21 anos, né, no Ministério de Jovens, junto com a Lohana, junto com o Jefferson, um amigaço meu, e o Jones, né, Jones Campos, né, tá também liderando, um cara fantástico. E daí a gente sentou nós 4 e falou: cara, o que nós vamos fazer? Né, qual vai ser a nossa visão? Você precisa ter isso, né? Ideia legal todo mundo tem, mas visão é o que vai sustentar o teu ministério durante os anos, né? Então, qual vai ser o rolê? O que nós vamos fazer? Porque até o momento, lembra do que eu falei sobre tratar a igreja como algo recreativo? Sim. Então, assim, até aquele momento, aí tinha um momento de palavra, sempre foi pautado nisso, mas os nossos adolescentes iam mais buscar a parte, né, do recreativo do que, de fato, o que é essencial. Então, junto com a minha equipe, né, no caso, na primeira equipe que eu tive, falei: então vamos inverter isso. Vamos colocar, de fato, isso aqui como principal, e nós vamos também ter o recreativo, porque não tem como você, abolir, né? Você está falando de adolescente, sim, né? Sim. Né? Então, o adolescente tem que ser tratado como adolescente, né? E adulto tem que ser tratado como adulto. Então, sim. Mas vamos inverter, vamos dar mais da parte espiritual e o recreativo. Aí entra naquela questão: tá, mas e aí? Como é que vai fazer se quiserem sair? Cara, é pela fé. Daqui pra frente a gente vai manter, de fato, quem quer caminhar com Cristo. Exatamente. Cara, desde então, a nossa visão foi mudar a cultura. E assim, foi o que eu te falei. Os primeiros meses foram terríveis, porque na minha cabeça eu tinha que agradar todo mundo. E quando chegava na reunião de liderança, era engraçado que dava choque. Né? A Lohana falava: cara, você falou uma coisa aqui na reunião, mas chegou lá, você fez outra. Era bem assim. Então, cara, você precisa de fato manter o que você está falando. Sim, sim. Então, eu precisei aprender. Né? Eu falei, o meu principal erro foi esse. Sim, né? E tem muito choque. E daí a gente foi, de fato, crescendo, evoluindo, até fazer o nosso retiro. O nosso segundo retiro, o nosso primeiro retiro não foi... a gente chegou numa conclusão que não foi muito legal, mas o nosso segundo retiro a gente acerta, né, no lance da visão. A gente consegue transmitir para os jovens e para os adolescentes, de fato,
o que seria o movimento jovem. Sim. Cara, beleza, isso aqui é o espiritual. Então, o padrão é isso aqui. Então, de fato, vai ter os nossos momentos de brincadeira, mas o padrão é sempre o primeiro buscar Deus. Então, a partir dali, eu creio, né? A minha equipe deve, né, estar assistindo agora, pode discordar de mim, tranquilo, mas eu falo da equipe de 2017, sim. Tá? Mas eu acredito que a partir daquele retiro em Guapimirim, que a gente consegue, de fato, ter um norte do que a gente tem que fazer, do que nós vamos fazer. Sim. Né? Aí a gente parte do legado, né? Então começa a ensinar a respeito disso para as outras gerações também. Então, vai mais por causa disso. Olha, a visão, ela precisa ser essa. Olha, sim. Primeira palavra, né? Só a palavra. A gente está aqui por causa disso, né? Depois a gente tem um momento de recreação, um momento de lazer, um momento de comunhão, né? Que é necessário. Gente, sim. Ele é necessário. Mas para tudo na vida. Assim, o pastor Júlio bate muito nessa tecla. Né? Nós somos cristãos, nós buscamos a Deus, mas também precisamos ter o nosso momento de lazer. Sem dúvida. Né? Você precisa. Sem dúvida. Você que é casado precisa sair com a sua esposa, você que é jovem precisa sair com seus amigos, você precisa ter esses momentos. Maravilha. Né? Então é basicamente isso que nós tentamos fazer. Acertamos em tudo? Não acertamos em tudo, mas tentamos buscar o máximo possível se aproximar disso. Jesus, que maravilha, verdade. Então a gente vê também dentro dessa realidade, Patrick, a questão de você escutar também, né, esses jovens ali e de gerar esse relacionamento, né, que vai transformar entre líder e liderado. Eu lembro muito um momento assim, especial também na minha vida que eu estava muito, muito fraco. Sim. Né? Muito fraco. E aí o líder, né, chegou para mim e falou assim, você não tá bem, né? E aí que líder incrível. Aí ele olhou assim para mim, ele falava assim para mim, aí eu falei, não, eu tô, né? Tô bem, que a gente quer falar, né? Não quer decepcionar ali, né? Exatamente. Aí eu, não, tô bem, Tem que manter a pose. Isso, tô bem. E aí o problema é que ele vai falar novamente, entendeu? Aí ele perguntou, não, você não tá bem, né? E ali eu desabei, né? Quando ele, né, me abraçou. Desculpa te cortar. Sabe o que eu fazia com os adolescentes? Perguntava, você tá bem? Aí ele falava, tô bem. Tá, agora fala a verdade. Tá bem? Aí já mudava. Com certeza. Então, a importância de ter esse lugar de acolhimento, logicamente, mas de você, né, dar ouvidos ali naquele momento. Muitas das vezes ele poderia falar, mas não. Ele me emprestou o seu peito para que eu pudesse reclinar a cabeça e chorar. Sim. E isso essa transformação que gera ali, você de fato encontra, né, uma figura ali, né, um ser humano, mas aquele momento que Deus reservou, tá entendendo? Então, gera essa transformação na vida dessa pessoa, e não só isso, também na vida do próprio líder. Tá entendendo? Dele achar, não, isso não tá vindo de mim mesmo, sabe? Não é um achismo meu. De fato, é algo que o Senhor colocou no meu coração e fez eu perguntar, de fato eu observei e vi nessa pessoa, né? Isso gera essa transformação. E como é importante ter, sabe, esse momento de você dar ouvidos, né, de escutar e gerar essa transformação. Lembra do que nós estávamos conversando há alguns minutos atrás sobre ter esse ambiente, né, sobre você não ter esse ambiente dentro de casa e você encontrar na igreja. Então, parte muito disso. Sem dúvida. Então, assim, quando você é um líder, né, genuíno, você é um líder do Senhor, você foi escolhido, de fato, né, para isso, para essa missão, esses momentos eles vão acontecer. Sim. Né? O pessoal vai querer, né, ter essa confiança em você para poder compartilhar coisas, pastor, que você não vai, que o adolescente ele não vai compartilhar numa mesa de jantar da família dele. Sem dúvida. Ele não vai, mas ele encontrou em você um ambiente para poder compartilhar isso. Então, e para ele, isso é que basta. Sim. Então, assim, eu sempre falei que, assim, eu, no início, durante um período, eu preferia muito estar numa sala com um jovem do que estar pregando para 60 jovens. Sempre gostei mais, porque, assim, às vezes, como eu te falei, o adolescente ele só quer ser escutado.
Isso é verdade. Sabe? Ele não precisa de nenhuma promessa vazia. Ele só precisa que alguém escute ele. Vai, pode falar. O que está acontecendo? Exatamente. Como é que está sendo? E isso é maravilhoso. Né, lá no início a gente falou, né, falei um pouco sobre a questão também de José. E eu lembro o momento quando ele está lá no Egito e os seus irmãos chegam, né, e ele vai perguntar, ué, cadê o seu irmão? Né? Não, aí eles ficam ali naquele momento, mas eles acabam abrindo o que de fato fez. Não, a gente infelizmente acabou, né, vendendo ele, né, enganamos o nosso pai, isso aqui. E aquele momento foi tão marcante na vida de José que a palavra de Deus vai dizer que ele não aguentou aquela situação e teve que sair. Sim. Sair para chorar, né? Porque de fato seus irmãos fizeram tudo aquilo, mas eles não reconheceram que era José naquele momento, né? Que estava ali assentado, e ele preparou todo aquele banquete, preparou todo aquele momento ali. E aí ele teve aquele momento de um sentimento que veio à tona, mas ele já é governador do Egito, né? Ele está lá, ele já é, um líder ali naquele exato momento. E a gente nota que, de fato, ele teve ali também seus dilemas, né? As suas dificuldades. E aquele momento que ele saiu para chorar, aquele momento que marcou muito, quando eu parei um pouco para analisar e falei, gente, como é que pode isso? Né? Mas ele enxuga novamente suas lágrimas, vai dizer que ele retorna novamente, ele volta. E ele, né, mostra ali toda aquela realidade. Muitas das vezes ele vai sair de novo, vai chorar, né, vai chorar mais alto depois, né, meio que gritar ali, porque ele quer colocar para fora. E nesse ambiente, ele não foi ouvido em nenhum momento, em nenhum instante. Mas somente o Senhor viu toda a realidade, somente o Senhor estava com ele naquele exato momento. E o Senhor, ele coloca pessoas, né, justamente para dar ouvidos a essas pessoas que estão nessa situação, né, que onde, né, ele não encontra na casa, muitas das vezes, né, num ambiente de lá, infelizmente. E dentro da igreja ele vai encontrar essa realidade. Porque essa é a figura, né? Você pensa num ministério de adolescente, né? Você chega num culto, por exemplo, né? Você faz um exercício de falar, quem é que tá bem? Todo mundo vai levantar que tá bem, que tá tudo bem. Mas quando você começa a ter um relacionamento, de fato, né, um pouco mais próximo do seu liderado, você vai saber identificar quando ele está bem, quando ele não está bem. Né? Eu sempre falo o seguinte, olha, o líder, ele precisa do liderado, mas o liderado também precisa do líder. Sem dúvida. Né? Não vai existir esse ministério. Exatamente. Né? Então, os dois lados, foi o que eu falei no início. Eu tô aqui porque eu colei com os meus líderes, eu sempre andei do lado deles. Né? No Ministério de Adolescente, uma frase que eu já ouvi e que me machuca como líder é a frase de ninguém me procurou. Nossa, isso é muito ruim. Né? Caraca, eu sou o líder dele, eu não procurei ele para poder saber se está bem e tal. Né? Você consegue identificar quando a pessoa está fazendo... como é que a gente fala, né? Tá querendo chamar atenção, né? Você consegue identificar. Mas... beleza, tem um lado do realmente o cara que precisava de uma ajuda específica, mas de alguma maneira fugiu dos nossos olhos, a gente caiu no esquecimento. Então, é isso. O líder, ele precisa do liderado, o liderado precisa do líder. Exatamente. E esse ambiente, né, de você ter uma pessoa ali na tua frente, cara, que tá só pra te ouvir. Você pode falar o que você quiser, que o que você falar não vai sair daquela sala, ele é perfeito. Porque assim, quando eu entrei no ministério, eu lembro que o já virou para mim e falou, não, você precisa ser mais amigo da gente. Sim. Você precisa ser um cara mais próximo da gente, ser amigo. Tá bom. Aí eu virei para ele e falei, quantos amigos você tem? Aí ele falou, eu tenho muitos amigos. Aí eu, uau, incrível, maneiro. Líder. E líder, quantos líderes você tem? Sim. Eu só tenho um. Ótimo. Perfeito. É o que você precisa. Então, o que você precisa de mim é que eu seja o seu líder. Exatamente. Né? Lá fora você já tem vários amigos. Já tem um monte de gente para concordar com o que você fala, para ser o seu parceiro, para aplaudir, quando o que você está fazendo.
essas pessoas você já tem. Você não precisa de mais uma pessoa para isso. Você precisa de um líder. Você precisa de alguém para falar não. Precisa de alguém para te ouvir, para saber o que está no teu coração, para que você exponha o seu coração e você ter a confiança que, diferente daquele público lá que você tem, que você pode compartilhar alguma coisa sensível e esse algo sensível pode ser daquela pessoa para ir para aquela pessoa e isso foi exposto. Você tem aqui nesse ambiente de líder e liderado, você pode expor coisas que não vai sair daquela sala. Então, esse momento é fantástico. Porque assim, eu estou diante do meu pastor, que o que eu falar para ele vai ficar com ele, a gente vai conversar, a gente vai tratar, vamos orar sobre aquela situação e tudo mais. Eu sempre falo, olha, se for algo muito pesado, a gente vai passar para o nosso pastor, que até então eu era o líder de adolescente, não era o pastor da igreja. Né? Ele tá, mas geralmente a gente conseguia resolver ali. Uma vez ou outra chegava um pastor e dizia, olha, eu tô com a situação assim, tal, pedi autorização, lógico, para adolescente, me ajuda nisso, mas é aquele ambiente. Então, assim, o líder, ele precisa gerar esse ambiente. Sem dúvida. Ele precisa. Eu lembro quando eu era líder de louvor, né, liderei louvor também durante 5 anos, acabava o culto, cara, a banda não acertou, não tocamos bem, né? Sei lá, a bateria estava desconectada. Desconectada, teve um culto que eu cheguei pro nosso baterista e falei, cara, o que aconteceu hoje? Tá muito ruim. Falei assim, cara, tava muito ruim. Mas eu não falei tava muito ruim do nada. Do nada, nossa, eu de cabeça quente. Não, eu construí aquele ambiente. Eu tive para ter a liberdade de falar e ele entender que não tô diminuindo ele, é para melhorar. Cara, no próximo culto a gente precisa acertar. E tá tudo certo. Então o líder, ele precisa construir esse ambiente e fala, olha, o que você está fazendo não tá legal. Precisa ser acertado. Não alguém que só passa a mão na cabeça, fala, não, realmente... Eu sempre falo, cara, se tu é líder e quer agradar todo mundo, vai vender sorvete de chocolate. Com certeza. Né? Liderar não é para você. Você vai desagradar alguém. Alguém não vai concordar com o que você fala ou com uma decisão que você tomou. Isso esse é autoritarismo. Não, isso é ministério. É o teu ministério. Né? Deus te escolheu para isso. Já pensou se Moisés desse ouvido para a multidão? Sim, né? Sim. Qualquer decisão, não, faz isso. Não, Moisés, acho melhor ir por aqui. Não, o cajado está na tua mão. Exatamente. É tua responsabilidade. Com certeza. Né? Com Deus certeza. vai te cobrar, de fato, do que ia acontecer. Então, de fato, você precisa que maravilha, ter um direcionamento. Perfeito. A gente vê também, Patrick, questão da realidade, onde a gente está falando também, né, de liderança, de líderes, e da mesma forma que há uma questão de líderes, né, liderar seus liderados, também a importância dessa preparação. Sim. Você falou de cajado, de passar o cajado. Sim. Né? Eu demorei, inclusive. Anteriormente, né, tava lá pastor Márcio, pastor Flávio, é isso? E aí passou o cajado para você. Hoje, logicamente, né, tem outras pessoas que já estão ali. Sim. Então, fazendo um trabalho muito bem feito, inclusive. Imagina, glória a Deus por isso. Então a gente vê a importância disso, né, de a gente trabalhar, construir isso, porque o que a gente está fazendo hoje, você tem que ter a visão de preparar já a pessoa que vai ficar no seu lugar. Sim. Amanhã, é isso? Você não é exclusivamente, né, daquele lugar, porque o Senhor só, digamos, o Senhor só te quis só ter esse momento. A partir daqui vai ter início outra pessoa. Para você, tem outra coisa agora. Sim, foi bem isso. Tem outra realidade, né? Né? Ontem, né? Hoje, né? Ontem, no caso, você era líder de jovem. Isso. Né? E aí hoje não. Hoje, né, você já tem outros horizontes, você já tem outras coisas para você. Mas isso ficou muito marcado na sua vida. Logicamente, você carrega isso, e isso é importante também. Né? Identificação, né? Você vai ter sempre essa identificação. Sem dúvida. Então, a importância do próprio líder preparar pessoas, tá entendendo? Então, uma coisa que eu sempre falo hoje, né? Tem lideranças aqui na igreja também que atuam. Eu falo assim, olha, o líder tem que ter essa visão. Tá entendendo? De poder saber quem que vai ficar. Você falou de Moisés, e Moisés chegou para o Senhor e falou, Senhor, quem que vai liderar o povo
Aí você falou assim, é Josué, né? É ele. Então, o Senhor tem, né, os seus líderes, né, aqueles que vão dar continuidade, né? Uma coisa que eu falo, né, já falei, se não me engano, eu acho que é uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer que o Senhor enterra os seus santos, mas a obra dele continua. É isso. Né? Ele vai enterrar, né? Moisés foi lá, morreu, mas a obra continua. Tá entendendo? Então foi passado o cajado, foi passado ali, né? Então a gente vê que de fato há uma preparação. E aí, na visão, como é que está o nível, né, desses jovens que estão sendo preparados? Assim, o primeiro ponto é, o líder que está, né, à frente atualmente, ele precisa entender que Deus dá líderes para o ministério, mas não dá ministério para líderes. Né? Então esse é o primeiro ponto. Quando você entende que Deus ele te preparou para esse ministério, mas esse ministério não é teu, assim, não é exclusivo teu, tipo, não é uma propriedade sua, né? A coisa fica mais fácil, mais maleável de você começar agora a conversar sobre isso. Sim, né? Porque se você não entende isso, não tem nem conversa. Né? Aquele cara vai querer agarrar aquilo, sem dúvida, e como se fosse seu. Então, existem alguns pontos que precisam ser tratados, né? E quando eu entro no ministério, né, eu entro por causa de uma ruptura. Então, no meu caso, especificamente, não teve aquele lance do treininho, né, que a gente chama, né, do estagiário. Eu sempre, como eu te falei, eu sempre andei do lado dos meus líderes. De fato, isso foi uma preparação. Mas eu enxergo que não foi algo saudável, né? E eu vou te explicar por quê. Né? Não é uma coisa você é pastor agora e tem, sei lá, pegar um membro aqui da nossa igreja, o Manuel, por exemplo, que anda do seu lado. Aí você começa a colocar mais o Manuel no púlpito, né? Ele que está tocando, se aproximando, e as pessoas estão vendo aquilo dali acontecendo, né? Então, a importância da igreja também diz desse papel. Exatamente. Então, assim, ele começa a entender. Aí chega um momento que, de fato, tem essa troca, né? A igreja está acostumada, porque o Manuel está ali, né? Sempre estava ali mais próximo. Então, é diferente. Agora, quando acontece uma ruptura, não. É diferente. Né? Embora você esteja próximo ali dos seus líderes, mas não teve aquele lance de transição. Né? Então, é assim que eu chego na liderança do movimento jovem. Né? Eu lembro que assim, eu brigava de fato muito com os meus líderes, meus últimos líderes, André e Isaac, né? Dentro do carro, que eles moravam no Rio 2, e eu frequentava muito a casa deles, e eles falando, não, você é o próximo líder, que não sei o que. Eu não vou ser o líder. Obrigado, mas eu não vou. Não quero. Não, cara, a gente... eu tô falando sério, de brigar mesmo. A gente discutir de fato de eu não querer, porque de fato eu não me enxergava daquela forma. Mas acontece uma situação que eles viajam pra... A gente tava conversando isso, acho que esse ano ainda, né? Com eles, que eu dou aula pra filha dele, né? A do Isaac, da Andréia, pras filhas, no caso, Madu e Mafê. E eles viajam pra Brasília de férias. E quando eu tô no ministério, né, a gente tem uma congregação em Vargem Grande, tínhamos, né, em Vargem Grande. E naquele ministério específico, era só jovens que acabaram de chegar na igreja. E eu era o único veterano ali, né? Então, eles meio que fazem um acordo comigo para eu poder assumir o ministério durante um mês, enquanto eles estão viajando de férias. Falei, ok, beleza. Vamos fazer isso então, tá? Beleza, vou tocando no ministério e tal, né? Não mexo muita coisa, só copio o que eles estavam fazendo, não coloco minha ideia, nenhuma ideia, nada, né? Um ajuste ou outro, mas ok. Eles retornam e eu entrego de volta o ministério para eles. Estamos acordados? Estamos? Brasil, valeu? Ótimo, todo mundo feliz. Cara, acontece um rebuliço, acontece uma situação na igreja que acarreta da saída deles da CBNH. E eu fiquei apavorado. Imagina. Falei, cara, e agora? O que vai acontecer? Conversando com o pastor Júnior, a gente fica ali provisório, né?
provisório no ministério. Provisório, né? Sim. Provisório, né? Sabe de nada, inocente. Cara, dá 2 semanas, o pastor Júlio chega e já oficializa aquilo. E foi assim a minha chegada, né? Aí, junto com o Jones, que é meu amigão, meu Josué ali, cara, me auxiliando. Maravilha. E tinha um ministério aqui, né, na igreja de César Maia. Sim. E é quando sai o pastor, no caso o pastor Flávio e o pastor Márcio. E assumem Lohana e Jefferson, que eram muito novos também. Então você tinha 3 jovens que, né, não tinham tanta experiência com o ministério. E tinha eu que, assim, não tinha experiência de fato com o ministério, mas sempre andou com os líderes. Então era esse o cenário. Era esse. Então, de fato, eu falei, cara, e a gente começa a trabalhar, a gente começa a desenvolver e tudo mais. Eu já tentei ensaiar a minha saída do ministério há alguns anos, várias vezes, e nunca deu certo, eu tive que voltar. Mas quando a gente se reúne, né? Quando a gente se reúne, nós 4, eu falo assim com o Jones, Lohana e Jefferson. Falo, cara, não tem como a gente meio que dividir, todo mundo ser o líder igual, né? Imagina que você e Emanuel, os 2 têm o mesmo par de liderança. Não tem como isso acontecer. Isso não tem como acontecer e isso não é saudável para quem está sendo liderado por vocês. Lógico. Então, a gente precisa de um referencial. Sim. Então, eu usei esse termo, deixa eu levar as pancadas que a gente vai levar, e eu choro no colo de vocês. Né? Foi basicamente isso, eles sabem disso. Então, assim, para eles lá, vai ser essa figura, eu vou meio que me colocar à frente para assumir algumas responsabilidades. E quando chegar aqui, o tratamento é igual. Então, o que eu fiz? Quando eu chegava nas reuniões do ministério, era para poder mostrar, ensinar, incentivar a colocar eles mais para frente. Eu lembro que eu geralmente ia para o púlpito pregar. Chegou um momento que eu falei, Jones, vai você. Sabe? Meio que te dá espaço. Tu já me viu fazendo? Agora faz você. Exatamente. Agora você que é líder. Aí eu sempre escolhi o tema dos cultos jovens, né? E a Lohana, vendo aquilo dali, eu falei, Lola, agora escolhe você. Qual é o próximo tema? O que nós vamos fazer? O que nós vamos desafios, né? Isso também, tipo, você conseguir, sabe, direcionar as pessoas ali para aquele lugar, mostrar para ela, ó, você foi chamado também para isso, não está somente sobre mim. Né? Isso aí, exatamente. Então, fala, olha, Jefferson, tua responsabilidade é essa daqui, né? Consegue desempenhar esse papel. Sim. E mesmo sem perceber, eu tava caminhando assim. Então, isso virou meio que uma marca, né, no nosso ministério. Então, todo mundo cresceu, todo mundo evoluiu, né, para aquilo acontecer, né? Aí aprovo ao Senhor que o grupo se desmontasse, né? Cada um foi atuar no ministério. Acho que o Jones continuou, aí o Jones, né, começou a tocar, começou a estar mais à frente, né, começa a desenvolver mais. Pô, hoje ele, se eu não me engano, é diácono, né, na igreja de Betel, lá da Taquara. Um cara fenomenal, cheio de Deus. O Jones é aquele que ministrou no movimento jovem? No movimento jovem. Cara, ele é fantástico. Eu amo o Jones, inclusive saudades. Então ele começa a desenvolver. Eu falo, fenomenal. Então, quando você enxerga isso, fala, cara, eu não posso. Eu sempre falava isso com o Jones, falei, cara, você não pode se acostumar a ficar na minha sombra. Eu preciso que você cresça também. Eu preciso que você avance também no ministério, porque é saudável pro ministério e para você. Sem dúvida. Né? Não é nenhum talento para mim, não é benéfico para mim que eu segure você. Sem dúvida. Então, assim, vai mesmo nessa jogada. Aí a gente parte agora para os adolescentes. Você precisa também criar um ambiente para que eles também evoluam, né? Para que eles também desenvolvam o seu ministério. Sem dúvida. Né? Então a gente cria. Cara, você precisa criar alguma coisa para ter esse ambiente. Aí o que eu fiz? A gente tinha uma célula, tem a célula até agora, né? Até hoje.
Cara, 5 minutos, os primeiros 10 minutos da cela, eu vou escolher um adolescente para trazer um versículo para poder falar aqui na cela. Sim, sim. Cara, algo simples, mas você já começa a querer enxergar alguém para poder falar um pouquinho mais, para poder colocar a sua visão, não é só você que está falando, entendeu? Ano passado, esse ano, a gente colocou adolescentes no culto para poder dirigir o culto, sabe? Então, assim, as coisas começam a caminhar. E é uma preparação também. É uma preparação, lógico, de fato. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente escolheu, né? Quando eu decido, de fato, em 2023, que o meu tempo está finalizando e eu sento com o pastor Júlio para poder conversar sobre isso e montar a próxima equipe, né? Eu estou liderando junto com a Nathalie, né? Que, assim, é minha amigona incrível. Imagina. A gente fez tanta coisa junto, foi fenomenal, mas a gente sente que já tá dando pra gente. A Nathalie sai um pouquinho antes, né? Se reunir, né, comigo para poder falar, sai um pouquinho antes, a gente começa a montar de fato a equipe. E eu tenho um casal que eu bati o olho. Olha eles. Cara, foi bem assim, eu falei, cara, é eles que vão assumir o movimento jovem, né? Chegando agora, né? Estavam recém-casados, eu fui ter uma primeira conversa, que é o Leonardo e a Raquel. Sim. Falei, olha, tem ministério aqui e tal, né? Quer vir caminhar com a gente e tal. E aí eles dão um migué. Sim, eles dão um migué. Cara, mas dão um migué, sabe, fundamentada. Que eu deixo no primeiro momento, tá bom, tudo bem, beleza. E eu continuo tocando o ministério. Sim. Mas chega um momento que, sabe, aquele negócio no meu coração me incomodando. Leonardo e Raquel. Falei, irmão, agora eu não vou pedir, eu vou mandar. Eu preciso que vocês me ajudem na liderança. Cara, é o que eles precisavam, mas... O que eles precisavam é que eu precisava também. A real, né? Eu falei, é agora que eu saio, filho. Foi incrível porque, assim, a identificação, né? Então, quando eu tenho esse direcionamento de bater o olho, né, e ver isso, enxergar, é você enxergar o DNA que a pessoa tem com o ministério. Porque o que tem de gente ocupando cargo de liderança, mas não é líder, não foi chamado, cara, isso é verdade. É assustador. No próprio movimento jovem, a gente, cara, teve algumas situações que, assim, foi um pouquinho complicado. E a gente precisa ter esse filtro, isso é né? Verdade. Esse filtro de enxergar, de fato, quem de fato foi chamado para quê, né? Aí, o pastor Júlio indica também o Lucas Maia e a Luana, né, que é um presente de Deus para o movimento jovem. Cara, incrível. São muito queridos. Eles são. Foi um presente de Deus para o ministério, então eles começam a caminhar juntos. Aí, o que eu faço? Chego em 2024 e falo, gente, então, vocês estão formados? Beijo para vocês. Eu tô saindo, tá bom? Mas eu sinto a necessidade de falar, cara, eu vejo alguns pontos básicos que estão escorregando, que é normal na liderança. Lógico. Quando você é líder de primeira viagem, sem dúvida, é normal. Como eu falei, o meu principal erro, né? Cada um tem os seus erros. Fala, cara, deixa eu voltar, mas eu vou voltar numa outra figura. Eu volto, né? Eu já era pastor, agora eu vou ser uma pessoa que só vai caminhar com vocês e dar suporte para vocês durante o tempo. Aí sim vem o lance de passar o bastão. Aí eu consigo fazer o que eu queria que fizesse comigo há 10 anos atrás. De caminhar junto, de sentar, sabe? De ter rodas de conversa, de ter momentos de ter conversas difíceis, né, que é importante no grupo, é essencial. Sem dúvida. Né? Vai ter um momento que você vai ter um tema difícil, uma conversa difícil com a tua equipe, que os 5 não vão concordar, 3 vão concordar, 2 vão concordar, 4 vão concordar e 1 não vai concordar. Vai ter esse momento, mas era necessário. E a gente começa a forjar. E aí começa
a impulsionar. Cara, você tem o Leonardo. O Leonardo é o cara da razão, assim, sabe? O cara do pé no chão que fala, olha, a gente precisa seguir isso aqui, né? A gente precisa, é o cara que tem clareza, né, no que tá fazendo, né? Não é o emocional. Já a Raquel, ela já é mais parecida comigo no sentido a gente chama ela de foguetinho, né? Quando ela começa a viajar com as paradas, não, nós vamos fazer isso aqui. E você precisa ter essa figura do sonhador, né? Falando de José, uma pessoa que enxerga aquilo que ninguém está enxergando. Sim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A Lu também tem essa personalidade, né? De ser mais centrada, de ser a intercessora do grupo, né, de ser, né, ter aquela coisa mais pastoral, né, com as meninas. E a mesma coisa o Lucas. O Lucas já é um pastor, tá no seminário, mas, cara, o Lucas é absurdo. O cara é um pastor de forma genuína. E assim, eu tenho um carinho muito grande com o Maia, que, assim, ele foi meu liderado, né? Eu liderei o Lucas, eu batizei o Lucas, né, nas águas. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande. Hoje, olhar de fora e ver o Lucas, né, na liderança do Movimento Jovem, cara, pra mim é o prêmio. Imagina. O meu prêmio tá ali, tá ligado? E foi bem... Isso é gratificante. Demais. É muito gratificante. Demais. Então, assim, a equipe foi montada dessa forma. Então, assim, cada um ali tem a sua personalidade, tem a sua função, e o trabalho que está sendo exercido é muito bem feito. Então, fechando, o que eu estou saindo da liderança, o que eu procuro no próximo líder? O DNA do Movimento Jovem. Que maravilha. O DNA, qual é aquilo que a gente falou anteriormente, né, lá atrás, é sobre a visão. Pessoas que carregam mais isso aqui do que o entretenimento. Imagina. E assim, eu vejo muito isso neles. Sim. Então, quando eu enxergo isso, quando eu sento e olho, né, aquela visão de apreciar o que está acontecendo, falo, agora chegou. Meu tempo acabou. Agora é chegada a hora. É chegada a hora. Né, mando um textinho para Raquel, para o Lucas. Falo, gente, obrigado, só que eu já tinha tido uma conversa antes com o pastor Wimerson, né? Sim. Pastor Wimerson, olha, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda numa outra área aqui. Eu falei, amigo, é agora. Eu viro para eles e falo, cara, meu tempo acabou. De fato, eu sou muito apaixonado. Eu fui muito apaixonado pelo Ministério de Jovens da CBNH, e os adolescentes que estão assistindo atualmente sabem disso. Os outros que foram meus liderados sabem quanto eu me dediquei, né? Eu entreguei tudo. Eu não tinha, eu sempre falo, eu não tinha muito, mas o pouco que eu tinha, entreguei tudo. Sim. Nesses 10 anos, e eu vou tentar não me emocionar agora nesse momento, porque de fato, é a minha realidade. Eu não tinha muito, eu sou muito honesto de dizer para todo mundo, olha, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tinha, eu entreguei tudo. Maravilha. Eu entreguei tudo, e quando você olha o macro, agora você tem essa noção, falo, mano, eu deixei tudo aqui, e amém, glória a Deus por isso. Agora está na hora de outras pessoas, uma nova visão, um novo coração para as coisas continuarem. Esse é o sentido, né, de você se gastar na obra do Senhor, né? Se entregar. E isso é gratificante ver toda essa construção, essa trajetória. Isso é louvável, né, ao Senhor, né, de ver, né, tudo que vem acontecendo na vida dessas pessoas que estão agora atuando ali. E a gente tem visto, né, às vezes, geralmente quando tem alguma coisa ali envolvendo, tem culto jovem, a gente vai para lá também. O trabalho, eu preciso ressaltar isso, assim, não é questão de puxar saco, nada, porque são meus amigos, né, pessoas que eu amo, pessoas que caminharam comigo, né, em momentos muito bons, momentos muito ruins. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos 4. E, assim, é importante a gente ressaltar que o trabalho que eles estão fazendo é muito bem feito. Tipo assim, entregar. Não estamos te entregando aqui uma coisa que não é o melhor para vocês fazerem, né, num ambiente que não é o melhor, num contexto social, socioeconômico da nossa comunidade, que não é a dos melhores do mundo. Sim. Mas mesmo assim
eles fazem da melhor forma possível. Sim, sem dúvida. Então, sim, é algo para a gente celebrar, sim, o que eles estão fazendo. Né? Muitas das vezes a gente vê a figura do líder e a figura que a gente atribui para eles é só de cobrança. Né? Tem que cobrar, que não sei o quê, mas a gente precisa celebrar, de fato, também as coisas boas que eles estão fazendo. Então, assim, eu saio do movimento jovem entregando o movimento jovem para as melhores, eu falo isso abertamente, para as melhores pessoas possíveis nesse momento. Né? Falo isso para o Lucas, Luana, Raquel e Leonardo. Acho que não poderia ser outros líderes a não ser eles. Sabe? Eu tenho essa consciência, eu rasgo esse elogio para eles, assim. Claro, como eu falei, a estrada ela vai ensinar. Um líder ele não chega no ministério perfeito. Ele não chega no ministério pronto. É verdade. Ele vai ser construído como líder. Assim como você como pastor, assim como eu agora também como pastor, a gente vai ser construído. A estrada ela vai ensinar. Mas a gente continua ainda nessa transformação. A gente continua. Né? Eu tenho uma bagagem, o movimento jovem me deu uma bagagem até aqui. Só que para eu chegar onde Deus quer que eu chegue, eu vou precisar criar mais casca, mais bagagem. Então, assim, eu creio muito nisso. Eu creio muito nas estações. Sim. Né? Maravilha. Eu creio que o movimento jovem foi o fechamento de um ciclo e eu tô começando um outro ciclo. E assim, esse ciclo que está sendo fechado, eu tô em paz com ele, sabe? E foi a palavra que eu dei para os adolescentes. Olha, eu tô saindo, só que dessa vez eu não volto mais. Não me esperem voltar, porque eu não vou voltar, né? Porque, de fato, eu achei a minha paz e agora eu vou seguir. Maravilha. Trilhar Amém. o caminho. Glória a Jesus. Que maravilha. E o podcast de hoje tá chegando no final de mais um episódio. Foi maravilhoso. Sem dúvida. Meu querido, Pastor. Que maravilha poder compartilhar com você essa mesa. E né, você ali expressando essa questão que é tão essencial, né, questão de liderança, de juventude. E antes de mais nada, para finalizar, eu queria se você pudesse deixar, logicamente, um conselho para esses jovens que vão estar nos assistindo nesse exato momento. Tá? O que você deixaria para eles nesse momento? Para os jovens especificamente, eu deixaria um conselho bem prático. Andem próximo dos seus líderes e ouçam aquilo que eles falarem para você. Antes de você falar isso, quando eu fui, para você continuar, perdão, você tem um jargão que eu fui uma vez lá na CBNH, você falou alguma coisa, você passa ou copia, alguma coisa assim que você fala na pregação. Que é quando você fala uma frase, repete outra. Passa ou repete? Passa ou repete. Repete. Eu vou repetir isso aqui. Cara, andem próximo dos seus líderes e ouça eles atentamente. Acho que o que me fez chegar até aqui foi exatamente isso. Eu sempre andei próximo dos meus líderes. Amém. Eu sempre, mas assim, andar próximo de encher o saco mesmo, de mandar mensagem. Eu sempre andei próximo da minha liderança. Cara, não fuja disso. Exatamente. Acho que para os adolescentes é o mais próximo, acho que é o meu conselho principal. E para os líderes cara, seja sempre apaixonado pela obra. Né? Seja sempre apaixonado pela obra, porque vai ter dias que não vai ter resultado. A única coisa que você vai ter é a paixão. A única coisa que você vai ter é a lágrima e paixão. Cara, seja apaixonado pela obra. E uma coisa que eu sempre falo também ministério é igual família, cara. Dá trabalho, mas é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Estamos aqui finalizando mais um episódio do Gerado Cast. E novamente um prazer, meu querido, estar aqui com você. Tá? O Senhor continue abençoando sua vida nessa nova trajetória que o Senhor tem para você. Tá? Creio que o Senhor há de fazer poderosamente coisas grandiosíssimas ainda na sua vida. Tá? E você que nos ouve, tá? Que você possa deixar seu comentário, curtir, compartilhar com seus amigos, seus irmãos, com seus familiares. E aqui nós encerramos esse podcast, Gerado Cast. Esse é o podcast que gera corações disponíveis para o reino do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e glória a Deus. Deus abençoe.